Queridos amigos, inicia-se agora uma emocionante viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos atrás. Prepare-se para uma experiência espiritual que tocará seu coração com a mensagem de fé e autoajuda do presidente do lar, Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Alô, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez aqui juntinhos para levar uma palavra de Deus e de conforto para você e a sua família. Hoje nós vamos contar a história de uma mulher extraordinária. Seu nome? Maria Madalena. Siga-nos, acompanhe-nos, porque essa mensagem eu tenho certeza vai falar diretamente ao seu coração. Assista comigo. O que é isso? Essa mulher se afogou. Depressa, depressa! Vamos tirá-la! Cuidado, tenha cuidado, devagar. Mestre! Ela ainda está viva! Fique calma, não vamos machucá-la! Ela está possuída! Existem demônios nela. Pode ajudá-la, mestre. Pode retirá-los. Deixe-na. Por favor. Deixe-na, por favor. Não tenha medo. Nós vamos ajudá-la. Chegue. Como pode isso? Tocando. Olha isso. Rabino, eles querem saber como pode ser um profeta e não saber que espécie de mulher ela é. Eu sei que espécie de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Simão, eu tenho algo a dizer. Está vendo esta mulher?
Eu entrei em tua casa e você não banhou meus pés. Mas ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me recebeu com um beijo, mas ela não parou de me beijar. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Mesmo assim, ela perfumou meus pés. Então eu lhe digo, os pecados dela estão perdoados, pois o seu amor merece. Tua fé te salvou. Você está perdoada por ter amado tanto. Vai em paz. Eu não vou deixá-lo. Nunca. Eu o seguirei. Por onde for. E então eu o segui até a cruz. Depois o encontrei, vivo, ressuscitado. E finalmente eu compreendi. O amor dele é mais forte do que a morte. Foi isso que ele me mostrou. E eu confio nele. Bem, meus irmãos, na história que nós vamos ver hoje, se refere a uma cidade chamada Magdala. Ela era justamente uma cidade às margens do Mar da Galileia, muito próximo a Cafarnaum, e que Jesus provavelmente já passou ali inúmeras vezes. Maria, como era chamada, depois de que ela ficou conhecida como Maria Madalena, Maria de Magdala, ela nasceu naquela região. E muito se tem falado sobre elas, várias histórias. Eu queria passar para vocês uma mistura entre os evangelhos que nós conhecemos e os apócrifos. E também passar para vocês uma mensagem de otimismo dessa mulher, que ela foi extraordinária. Dizem, segundo alguns evangelhos apócrifos, que ela foi dada em casamento muito cedo, pelos acordos que existiam em família na época, e que ela então, ao se casar com uma pessoa, ela herdou também os bens de seus pais, mas que com o passar do tempo eles não tinham filhos, e isso, aquele marido dela decidiu abandoná-la, que era por lei daquela época. Meus irmãos, mesmo sendo os evangelhos apócrifos, nós vemos aí uma lição de que quantas e quantas pessoas hoje se sentem também abandonadas, se sentem rejeitadas, se sentem até desmerecidas. E isso leva a um problema seríssimo, que é a tristeza, a angústia e a depressão. Ora, com essa situação, o então marido dela havia pegado para si, como era permitido, a maioria de seus bens, e ela ficou mal falada. Claro, ficou mal falada como uma mulher que não poderia ter filhos, e isso é extremamente importante para a época, mas como uma sociedade era muito machista naquela época, ninguém pensou que o problema poderia ser do homem, e sim, seria da mulher. Olha o preconceito nos tempos bíblicos, mas Jesus veio para quebrar isso tudo. Mas hoje em dia ainda vemos pessoas com muito preconceito, apontando o dedo, criticando, fazendo piadinhas. Olha que preconceito ainda existe nos dias de hoje e leva, sim, também aquelas pessoas que são vítimas do preconceito, a tristeza, a angústia, a depressão. Maria Madalena entrou num estado de depressão, de tristeza profunda, e com isso ela baixou a faixa vibratória dela pela mágoa que ela tinha, porque as pessoas começaram a apontar o dedo para ela, ainda mais agora que ela havia sido rejeitada pelo seu então ex-marido,
E ela, abaixando a sua vibração, a sua guarda espiritual, ela foi um alvo fácil dos espíritos impuros, dos obsessores, e como a Bíblia relata, que ela era possuída por 7 demônios. Olha, meus irmãos, muitas vezes quando nós baixamos a nossa guarda espiritual, e por isso Jesus nos advertia, orai e vigiai para não cair em tentação, a faixa vibratória cai, e isso faz com que você fique sendo um alvo fácil para esses espíritos do mal, para eles virem vampirizar as suas energias, atacarem você. E aí começa a ter o quê? Mudança de humor, tristeza profunda, desânimo, uma angústia que toma conta de você. Aí você começa a ficar irritadiço e começa a ter brigas dentro de casa, desarmonia e por aí vai. Mas foi um determinado momento que a sua angústia se tornou tão forte que ela decidiu acabar com a sua vida. Aí já era a influência dos 7 demônios que queriam destruir aquela mulher porque eles sabiam o valor que ela tinha e eles queriam então destruí-la. E ela foi tentar se matar às margens do Mar da Galileia. Mas o que não era esperado por ela, mas pela espiritualidade, é que lá vinha um barco com os discípulos, os pescadores de Jesus, e com Jesus a bordo daquele pequeno barquinho, a bordo da salvação. E eles então tiraram aquela mulher que estava se afogando daquele mar da Galileia, levaram ela para a areia e tentaram trazê-la à vida, claro, e é claro, Jesus então impôs as mãos sobre ela e expulsou os demônios. Olha o que Jesus nos ensina mais uma vez. Se nós tivermos um encontro com Jesus, tudo pode ser transformado. Ele pode nos libertar das amarras dos espíritos do mal, abrir os nossos caminhos, nos dar uma vida nova. E como Jesus nos ensinou, e ele também ensinou aos discípulos, o poder da imposição de mãos. E com esse poder, nós podemos libertar as pessoas de dores, de sofrimentos, dos espíritos do mal. Que é isso que nós fazemos aqui do lar. Utilizamos a imposição de mãos. Que o lar é um verdadeiro hospital espiritual. E todos que aqui vêm, católicos, evangélicos, espíritas, jamais se sentirão constrangidos. E assim, aquela mulher teve a sua vida completamente restaurada. E passou, a partir daquele momento, em gratidão e amor, a seguir o Divino Mestre Jesus, até os últimos instantes da vida do Mestre. Enquanto Jesus era açoitado, preso, humilhado, despiram o nosso Mestre, colocaram uma coroa de espinho, os discípulos fugiram à rocha de Cristo, que era Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, mas essa mulher ficou ao lado do Divino Mestre, acompanhava, sofria, chorava com ele. Fidelidade. Olha que coisa linda, olha que gratidão. E ela, então, foi seguir e ficou aos pés da cruz até o último suspiro do nosso Mestre. Misturado às lágrimas, ao sangue de Jesus que escorria na cruz. Ela, então, foi agraciada por Deus, porque Deus sabe reconhecer o nosso sofrimento, sabe reconhecer o nosso íntimo, como Ele sabe de você, Ele sabe a dor que você está passando, Ele sabe esse momento de angústia, Ele sabe esse momento que você está tendo, da saudade de alguém que partiu. E é claro, Ele vai agir na sua vida. Foi então que Jesus iria aparecer ressuscitado não para Pedro, não para João, não para Tomé, mas para Maria Madalena. Foi primeiro a ela que Jesus se apresentou ressuscitado. Olha que coisa linda. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Siga Jesus e venha ter esse encontro com Jesus Salvador aqui no Lar Dom Inácio. Continue conosco. Nosso programa tem muita coisa interessante. Bem, meus irmãos, chegou agora o momento da nossa prestação de contas com você. E olha que nesse mês nós fizemos, além da nossa distribuição de cestas básicas, de sopinha da caridade, nós também distribuímos kits escolares para as nossas crianças, né? Com lápis de cor, papel, caderno, borracha, réguas, tudo isso para que nós pudéssemos motivar as crianças no processo de estudar. Esse é um compromisso que nós temos aqui no lar. Todo ano distribuímos esses kits escolares.
graças a vocês, nossa obra continua existindo, graças ao carinho e a todos que participam dessa grande corrente do bem. A todos vocês, muito obrigado. Você tem alguma deficiência? Veja, todos nós temos. Eu não estou falando de deficiência física, não. Alguma deficiência no nosso ser. Todos nós temos. E essas deficiências são o quê? São ferramentas para a nossa lapidação e evolução espiritual. Então, nós possuímos essas deficiências, esses obstáculos, essas dificuldades de fazer alguma coisa e que são testadas nesse momento de nossa existência justamente para essa grande evolução da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. Assista comigo essa explicação que você vai entender direitinho. Deficiência. Você tem alguma deficiência? Todos nós temos. Todos nós somos portadores de alguma deficiência. Algumas vezes a deficiência é física. Você percebe olhando a pessoa, no caminhar, no se expressar, em alguma coisa. Às vezes não é física, é puramente emocional ou intelectual. Mas todos nós temos alguma deficiência. Pense qual é a sua. E essa deficiência que a gente tem, que a gente vem com ela nos serve. Ela é ótima. Minhas deficiências são minhas e ainda bem, literalmente, graças a Deus, que eu as tenho nessa encarnação. Como assim são boas? Elas são, como é que eu vou explicar isso? São parâmetros, são margens, são limites a nos auxiliar no nosso caminhar na vida. Vamos pegar um exemplo bem radical. Se a pessoa tem uma deficiência na área sexual, né? Se é um homem, por exemplo, que não tem ereção, ou uma mulher que não tem orgasmo, não tem prazer no sexo. Isso é ruim? Nossa, isso é péssimo! Até porque sexo é o grande barato hoje em dia, tá certo? De comercial de cerveja, a novela, tudo. Você pega uma novela, é só sexo. Isso é ruim? Não sei, eu acho que há um pouco de exagero ali. A gente fica achando que isso é a coisa mais importante na vida. E aí quem vem com algum travo nessa área, se acaba, se acha a pior pessoa do universo. Às vezes não. Às vezes esse travo, na verdade, é um auxílio. Mas que tipo de auxílio? Para que eu não caia, não escorregue do mesmo jeito que eu escorreguei na última encarnação ou na penúltima, nas 10 últimas encarnações. Como assim? Se eu fui um tremendo devasso, fiz e pintei e acabei com a vida de muita gente por meio do sexo, talvez venha travado no sexo dessa vez para que eu não use mais isso da forma inadequada como eu usava. Então repense suas dificuldades, repense suas deficiências. Elas talvez sejam uma tremenda eficiência, um uso, uma adequação, uma ajuda para que a gente viva uma experiência muito mais interessante, livre dos problemas do passado. Olha, eu vou fazer uma pergunta que é uma pegadinha para você. Nós temos uma só vida ou temos várias? O que você responderia? Bom, mas para responder essa pergunta, repare, é uma pegadinha, hein? Nós temos uma vida só, porém, várias reencarnações, várias experiências espirituais, em vários momentos da existência de nosso ser, de nossa vida aqui na Terra ou em outros planos de existência, como dizia Jesus. Então nós temos, sim, várias reencarnações e é através delas que nós vamos evoluindo, que nós vamos aprendendo. Assista comigo essa explicação que você vai entender perfeitamente. Pergunta pegadinha para você que é espírita. Nós temos uma vida ou várias vidas? Pegadinha, nós temos uma só vida, várias encarnações. Você é um espírito, você foi criado num momento, Deus criou, e a partir de lá, você foi evoluindo, sempre evoluindo, nunca evoluindo, às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas você tem uma única vida com várias passagens, várias experiências, várias sensações diferentes. Numa hora você nasce como homem, noutra hora como mulher, como homem, mulher, para experimentar a diferença entre a psique dos dois sexos. Uma hora você nasce muito pobre, outra hora você nasce muito rico, pobre, rico, pobre, mais ou menos, não. Uma hora você nasce numa cidade grande, uma cidade pequena, num país desenvolvido, um país menos desenvolvido, na zona rural. Cada hora uma experiência diferente, uma hora com dificuldades físicas, uma hora com dificuldades mentais, talvez. Para ir aprendendo, sempre crescendo. Mas é uma única vida. Nós temos uma única vida e vamos mudando ao longo dela. Para que serve? De que serve, então, a encarnação? Justamente para isso. Para que a cada experiência nós aprendamos um pouquinho e vamos crescendo. Essa é a grande razão da encarnação. É para isso que nós encarnamos. Não há punição. Não é eu pisei na bola no outro, eu venho aqui para sofrer agora. Não. Venho resgatar um karma. Não. Eu venho aprender. É como
se fosse, de fato é, dado uma segunda, terceira, quarta, quantas vezes for preciso, chances para a gente. Você não aprendeu matemática? Vai fazer de novo matemática. Não aprendeu artes? Vai fazer de novo artes. Não aprendeu a jogar bola? Vai aprender a jogar bola de novo. Cada vez a gente vai trazendo uma dificuldade do passado e aprendendo. Com isso nós vamos tirando da nossa frente tudo que não nos interessa mais. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, toda essa tralha que não nos serve, que no comecinho a gente acha que é bom, que vai me ajudar a crescer na carreira, vai me ajudar a ganhar dinheiro, vou dar um twist aqui, um traçapé ali, vou passar na frente daquele cara. A gente vai aprendendo com o tempo que isso não vale a pena, que isso só nos traz dor e vai deixando para trás. Essa é a vantagem da encarnação. Se essa é a vantagem da encarnação, se essa é a razão da encarnação, o que é que você está fazendo da sua vida? Pense o que você está fazendo da sua vida. Ela é a sua oportunidade, neste momento, de acelerar o passo. Por que acelerar o passo, se você tem a eternidade? Pode ficar parado se você quiser. Quem é que ganha acelerando? Quem é que perde ficando parado? Você, eu. Se eu me emendo, se eu melhoro nas coisas que eu não estou bem ainda nesta encarnação, na próxima, ou mesmo nessa, eu já não preciso mais viver aquilo. Se eu era muito pão duro e já não sou mais, pronto, acabou, não preciso mais sofrer por ser pão duro. Se eu era muito violento e não sou mais, não preciso mais sofrer isso. Quando a gente aprende uma coisa, a gente não volta atrás nela. Por isso existe gente mais feliz e menos feliz. Os caras mais felizes já aprenderam a lidar com todas essas bagunças do passado. Eles não precisam mais disso, não sofrem mais isso. Quem sofre tudo isso é porque ficou resistindo em mudar comportamentos que são absolutamente inadequados na vida em sociedade. Então, a dica que fica é o seguinte: vamos, acelera o passo, a seu benefício. Quer ser feliz? Dá para ser feliz. Na próxima encarnação? Não. Nesta aqui, inclusive. O que nós resolvemos agora, nós já nos beneficiaremos disso agora. Quer ter paz, quer ter tranquilidade, quer ter felicidade? Dica, quer ter uma vida financeira estável, inclusive isso, cuide por ter. Faça por merecer. Cuide da sua vida que vai caminhar tudo melhor. Você vai ver. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você tem algum inimigo? Eu não digo aquele inimigo que vai te matar, que vai querer te perseguir, mas um desafeto. Bom, ao passar por essa caminhada na vida, muitas vezes a gente pode ter uma pessoa que não gosta da gente. Mas é aquela passagem que Jesus fala que devemos amar os nossos inimigos. Aí é um pouco difícil, né? Porque a situação fica muito complicada. Mas, na verdade, nós devemos nos transformar intimamente, não é para amar como uma pessoa apaixonada, mas apenas para não odiar, né? Apenas para a gente não ficar se consumindo com esse sentimento negativo que atrapalha a nossa evolução espiritual. Então, assista comigo essa explicação e você vai entender direitinho o contexto. Você já ouviu aquela história? Amai os vossos inimigos. Você tem inimigos? Sim ou não? Dá uma pensada melhor aí. Acho que inimigo ferradão, espero que você não tenha. Aquele cara que vai puxar uma faca para você, pouca gente tem, né? Então, o que é inimigo? Vamos entender o inimigo no contexto atual, né? O inimigo talvez seja aquela pessoa com quem nós não estamos tão bem. E esse você tem, no seu trabalho. Eu brinco que inimigo no trabalho são só 3. Chefes, pares e subordinados, ou seja, todo mundo, né? Porque a gente pensa diferente, eu penso diferente do meu chefe, penso diferente do meu par, penso diferente do meu subordinado. O subordinado é aquele imbecil que não compreende a minha sabedoria. O chefe é aquele que só me sacaneia, só pisa em cima de mim. E o par, aquele outro que quer roubar meu cargo, quer pegar meu cargo. Não é assim, né? Mas esses são seus inimigos do dia a dia. Você tem inimigos na família? Também tem. Sem pensar nos desafetos, as pessoas com quem você não se dá tão bem na família, eles estão aí na sua família justamente por isso. Para que nós possamos refazer a relação, não é por acaso. E é com esses caras que a gente precisa atuar. Então, o que é o amar o inimigo? Não se espera que você tenha, acho que diria que é impossível no nosso estágio atual de evolução, amar essas pessoas com quem a gente tem diferenças da mesma forma que você ama os que você ama. Você não precisa ter um amor pelo seu chefe igual que você tem pela sua mãe ou pelo seu filho. Não seria talvez natural. Você conseguiu, ótimo, mas não precisa disso. Se você não sacanear, se você não desejar o mal, se você não fizer para atrapalhar aquela pessoa, já está bom demais. Isso já é amar o inimigo. Então, se você compreender assim e não desejar o mal ao outro, já está de bom tamanho. Aí, aos pouquinhos, você vai melhorando. Já não desejo mais o mal. Já não falo mais mal dele ou dela. Já não penso mais mal dele ou dela. Já andei. Agora, vamos ao próximo passo. Qual é o próximo passo? Deixa eu tentar me conectar a ele ou a ela. Deixa eu tentar entender como ele ou ela vê a vida. Deixa eu tentar atuar do jeito que será bom para ele ou para ela. Não para mim, para ele ou para ela. Pô, melhor ainda, você está amando o inimigo, está feito o que Jesus falou, cumpriu o caminho. Tranquilo como isso. Vai fundo.
Banreade Enxovais para Bebê, uma referência na cidade de Petrópolis, desde 1977, criando moda para o seu neném e crianças até 3 anos de idade. Somos a primeira loja de criança na Rua Teresa. Venha ao maior polo comercial do estado e faça o seu enxoval com quem tem experiência e um custo que cabe em seu orçamento. Rua Visconde do Bom Retiro, 402, esquina com Rua Teresa. Vovó Luz, o carinho da vovó e a experiência de 30 anos em enxovais para bebê fazem de nossa loja uma experiência inesquecível na escolha das roupinhas de seu neném. E agora temos roupinhas até os 10 anos. Pensou em criança? Venha no maior polo comercial do estado, a Rua Teresa, e viva conosco essa experiência única na Vovó Luz, Rua Teresa, 280. Estilo, charme, design, inspiração em cada detalhe. Assim é a moda na Rua Teresa, sempre na vanguarda das tendências, criando estilo e inventando conceitos. Você que gosta de moda, qualidade e economia, vem à Rua Teresa em Petrópolis. São mais de 1000 lojas para você aproveitar o melhor da moda com o melhor preço. Quem anda na Rua Teresa só anda na moda. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Venha ter os tratamentos mais modernos que tem no mercado por um preço que vai te surpreender. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, a outra se abre. Quando um caminho termina, o outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhorar. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom, tudo que parte também. É a dança da vida. Dance de forma como ela se apresenta, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores. Têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com a sedução do mundo material, esquecido do que viemos fazer nesse planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes. Viemos para realizar o divino em nós. Toda a inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo ao homem. Não diga que as pessoas são difíceis e que a convivência entre seres humanos é importante. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você está ainda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada, embora os caminhos sejam diferentes. Ora, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nós vimos hoje uma passagem de uma mulher extraordinária,
Maria de Magdala. E eu quero convidar a você que está nos assistindo a vir ter um encontro extraordinário também aqui no Lar do Inácio. Nossas reuniões públicas são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Combinado? Estou te esperando.